Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando a respeito de um problema que acontece nos micro-ondas. Pelo visto, nesta marca é bem comum de acontecer, porque eu achei outros vídeos também. Vou estar explicando o que está acontecendo e mais ou menos quanto que vai custar. Então o problema é o seguinte, é quando ele parou de funcionar, mas ele está funcionando. Como assim? Não está acionando nada no painel e quando você abre a porta dele, que nem eu vou estar mostrando aqui, ele liga e aciona o prato, a ventoinha de refrigeração e a lâmpada. Mas como dá para perceber, ele está funcionando assim, por exemplo, numa potência bem reduzida, a lâmpada e os motorzinhos. O que acontece é o seguinte, esse problema se dá quando acontece algum problema no painel, ou queima algum componente, ou queima geral o painel. Então, neste caso, o painel, mesmo que você ligue e tal, apesar de estar funcionando, não aciona nada no painel. Como eu sei que esse problema está relacionado ao painel? Porque depois de desmontar, mesmo você removendo, que nem está aqui, ó, no caso não é tão simples assim de remover, mas é que eu desmontei e tirei. Mesmo sem o painel, ele apresenta as mesmas características. Olha, ele está ligando o prato, a lâmpada e a ventoinha. Então, o problema está aqui. Eu vou falar brevemente o porquê dele ligar. É o seguinte. Esses componentes, a lâmpada, o motorzinho do prato e a ventoinha, eles estão ligados em série. Então, por exemplo, tem uma das chavinhas que ela acionava, liberava a passagem de energia quando você abre a porta, que é justamente aquela que quando você abre a porta do micro-ondas acende a luz. Então, como nesse circuito eles estão interligados em série, a energia acaba passando pela lâmpada, pelo motorzinho do prato e pela ventoinha. Só que eles ligam cada um com 33% da potência. Por quê? Porque está dividindo a energia. Por exemplo, eles são componentes de 220 volts, mas como eles estão em séries, é a mesma coisa que alguma tivesse ligado em torno de 75 a 80 volts cada um dos componentes. Mas não precisa de tanto alarde, porque o magnetron, no caso, ele não está interligado com esses outros componentes. Quando você abre a porta que liga, está ligando só esses três componentes. O magnetron, no caso, ele tem um outro circuito que está ligado com ele. Então, mas tendo problema, não adianta ficar ligando, que não vai funcionar, não vai dar para utilizar desta maneira. Agora, voltando aqui para o painel. O painel, por exemplo, o que pode ocasionar o não funcionamento dele pode ser alguns desses componentezinhos. Então, se você conhecer alguém de confiança de um eletrônico, você pode estar levando esse painelzinho, às vezes nem tem a necessidade de levar o micro-ondas. E essa pessoa pode estar procurando para você se algum desses componentes deu defeito. Porque geralmente se você levar na assistência, dificilmente eles vão procurar aqui na placa qual foi o componentezinho que queimou. O que ele vai fazer? Ele vai falar, precisa substituir a placa. Quanto vai custar isso? Você vai pagar entre 80 e até 160 reais por esse conserto. Só que daí nesse caso vale a pena você levar em conta algumas considerações. Por exemplo, o micro-ondas que nem esse custa 300 reais. Você vai pagar 160 reais no conserto. Ou seja, você vai ter uma placa nova, por exemplo, aqui do painel. Mas, futuramente, como dependendo do tempo de uso, pode dar problema em outros componentes. Então, por exemplo, vale até a pena você negociar, às vezes, com uma pessoa que mexa com eletrônica, alguma coisa, se ter interesse dele adquirir no estado, porque num outro vídeo eu vou estar mostrando como testar os outros componentes,
Então, esses outros componentes podem ter utilidade para essa pessoa consertar outros aparelhos, estando bom. Então, você junta mais um pouco de dinheiro e compra um novo. Mas aí vai de cada um avaliar se vale a pena ou não comprar. Então, se você conhecer alguém, leva a placa. Provavelmente, se a pessoa achar, se disponibilizar a fazer esse serviço, procurar o componentezinho que queimou e tentar substituir. O maior problema pode ser se der problema nesse componente aqui, que é o CI, o circuito integrado. Mas, por ser uma marca conhecida, eu acredito que possa estar encontrando mesmo que seja este componente. Mas é isso aí. Então, no outro vídeo eu vou estar falando a respeito das chavinhas, o funcionamento delas e também alguns problemas que podem dar. Como testar se realmente os outros componentes estão funcionando normalmente. E é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve eu vou estar postando mais vídeos do tipo. Falou?